paz do Senhor Jesus, a todos vocês que neste dia 2 de junho de 2024, mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, podemos estar reunidos para compartilhar a palavra do Senhor. É o privilégio que o Senhor nos concede de juntos, a cada um desses teus filhos, estarmos reunidos. Vamos iniciar o nosso culto ao nosso Deus e, acima de tudo, agradecido ao nosso Deus que tem permitido que cada um desses irmãos podem estar conosco, aqueles que nos veem pela internet no dia futuro. Que o Senhor esteja com cada um, cada lar, cada família, abençoando você, o seu lar, a sua família e a todos os seus. Vamos orar ao nosso Deus. Então, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos gratos a Ti por Tua misericórdia, o Teu favor, em nos abençoar com mais uma semana. As dificuldades vieram, os problemas aconteceram, mas o Senhor tem dado a vitória. E o Senhor dará a vitória, porque a vitória vem de tuas santas mãos. Não esperamos em homens, não esperamos em instituições, não esperamos em nada deste mundo, mas aguardamos a tua presença, abençoando ricamente e poderosamente a cada um desses e a cada um dos teus santos. Pai, fala conosco através da tua palavra, abre o nosso coração, o nosso entendimento, para compreender através desta palavra o que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Aquece o coração de cada um, a alma, o espírito, para que possam estar sendo motivados a estar sempre na tua presença. No nome de Cristo Jesus, nós pedimos que o teu Espírito Santo trabalhe em nosso favor. E é no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, meus irmãos amados, hoje o nosso tema é permanecendo motivado. Então, devemos estar sendo motivados a permanecer na palavra do Senhor, na presença, na comunhão, na união com o Senhor e com os irmãos também, porque nós somos gratos a Deus. O nosso texto, para aquele que tem a sua Bíblia neste momento, que possa abrir a sua Bíblia conosco, o nosso texto está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16 ao 18. Eu falo muito rápido, mas peço desculpas à nossa irmã Sheila, que está conosco, porque ela não está acostumada ao idioma português. Então, segundo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao 18, assim está escrito: por isso não nos desanimamos. Ainda que o nosso homem exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno, pois não fixamos o nosso olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Então, todo o cristão deve estar sempre fixando os olhos naquilo que não se vê, porque a palavra já nos diz que elas são eternas. E aquelas que nós vemos com estes olhos carnais vão ficar neste mundo, mesmo depois da nossa partida, mas são ainda temporárias. Os nossos dois louvores falam sobre essa nossa situação de permanecermos com Cristo, de permanecermos proclamando a palavra, ouvindo a palavra, compartilhando a palavra. Os nossos hinos da nossa harpa cristã são de número 355, 355, e o segundo hino de número 305, 305. O hino de número 355, 355, tem por título Fala do Amor de Cristo. E é um amor incondicional e nós devemos proclamar porque este amor tem chegado até nós. Amém, amigo? Tan, 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 tan. Um, dois, três.
Falar do amor de Cristo ao triste pecador, amor por todos visto na cruz do Redentor. Com alegria canta a paz que vem do céu, a tua voz levanta em glória a Deus. Cristo na cruz ganhou-nos eterna salvação, com sangue seu lavou-nos o Rei da redenção. No templo véu rasgado, caminho abriu Jesus. Na cruz inaugurado, pro céu de luz. Para os aflitos canta as bênçãos que em Deus há. Da cruz pendão levanta, pois ânimo nos dá. Canta para os perdidos a graça de Jesus, seu sangue já vertido que flui da cruz. Cristo na cruz ganhou-nos eterna salvação, com sangue seu lavou-nos o Rei da redenção. No templo véu rasgado, caminho abriu Jesus. Na cruz inaugurado, pro céu de luz. Canta com esperança, na escuridão também. Canta com confiança, a vida no além. Canta no alvor do dia, e quando a noite vem, em Cristo harmonia com Deus se obtém. Cristo na cruz ganhou-nos eterna salvação, com sangue seu lavou-nos o Rei da redenção. No templo véu rasgado, caminho abriu Jesus. Na cruz inaugurado, pro céu de luz. Cristo na cruz ganhou-nos eterna salvação, com sangue seu lavou-nos o Rei da redenção. No templo véu rasgado, caminho abriu Jesus. Na cruz inaugurado, pro céu de luz. Na cruz inaugurado, pro céu de luz. Bom, Cristo ganhou para nós, e nós recebemos com alegria esta eterna salvação, por causa do sacrifício vivo de Cristo Jesus em nosso lugar naquela cruz. E ali ele tomou sobre si os nossos pecados, todos, as nossas dores, as nossas enfermidades, e tomou sobre si, e agora ele vivo está para todo sempre e conhece o que nós somos, e não somos nada, na verdade. O segundo hino, o hino de número 305, São Margot, Campeões da Luz, e também fala sobre este nosso tema de não desanimarmos. Ok? Tananana. 1, 2, 3, soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz.
nos exércitos de Deus. Batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a pelejadora é, mas promessa temos nós de jamais lutarmos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões para os céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Amém. Isso quer dizer que todos aqueles que são fiéis à palavra do Senhor vão receber uma recompensa futura por tudo aquilo que fizeram em favor da obra do Senhor Jesus nesta terra. Por isso que o Senhor nos concede muitas e muitas oportunidades para fazer aquilo que agrada ao Senhor, aquele cumprindo o propósito do nosso Deus na nossa vida. Todos nós, o Senhor tem concedido um propósito para trabalhar com alegria na obra do Senhor. São todos, não é somente para alguns, com todos. E o Senhor, com certeza, fortalece. Ele escolhe, ele capacita. É ele que, eu não tenho como fazer. Sim, muitas vezes nós não temos como fazer, mas o Senhor vai capacitando. E então, a leitura da palavra, a presença do Espírito Santo falando no nosso coração, isso vai nos
concedendo cada vez mais estar próximo do Senhor. E cada vez mais próximo do Senhor, cada vez mais próximo de alcançar a salvação. Amém. Com agradecimentos mais uma vez a todos vocês que neste momento podem estar conosco, aqueles que não podem estar, por um motivo justo, que o Senhor esteja ali abençoando. Peço as vossas orações em favor dos nossos familiares que estão ali no Brasil, em São Paulo, para que o Senhor continue a dar saúde e forças, a proteção, o cuidado e o livramento a cada irmão, a cada irmã que o Senhor sabe e conhece das necessidades. Aqueles irmãos que não estão conosco também nesta noite, ao nosso irmão Melvin, ao seu lar, à sua família, à sua esposa, ao seu lar, à sua família, assim como a jovem Débora, que o Senhor esteja abençoando, o nosso irmão Leandro Nogueira, a sua esposa e as suas filhos e todo o trabalho das mãos desse casal, que o Senhor também ali esteja abençoando. Esse é o pedido do nosso coração, que tem sido bênçãos nas mãos do Senhor, o que nós agradecemos ao nosso Deus por todos esses. Vamos ouvir o pedido de oração de cada irmão, cada irmã que tem estado conosco. Então, aqui neste momento, os nossos irmãos Anderson e Keiko, a nossa irmã Maria, o irmão Nishimura e a nossa irmã Sheila, que também está conosco nesta oportunidade. Vamos ouvir primeiro o nosso irmão Anderson e a nossa irmã Keiko, o vosso pedido de oração, o vosso agradecimento. A paz dos irmãos, Paz do Senhor. graças a Deus, temos a agradecer pela semana que se passou. Deus tem operado bastante na nossa vida, graças a Deus. E eu continuo pedindo oração para que Deus possa abrir minha porta de emprego, né? E eu creio que está próximo. E para que termine e dar certo, para eu depois contar a bênção para os irmãos, né? Da documentação que eu havia falado semana passada. Só gostaria de pedir essa oração. Amém, Jesus. Muito grato. Keiko, Tamara, o vosso pedido, agradecimento. O pedido é o mesmo, né, do Anderson, e agradecer pela semana, né, foi um pouquinho puxado, mas graças a Deus correu tudo bem. Amém. Então, irmão, lembre-se dos nossos irmãos Anderson e Keiko, que sempre têm estado conosco, e o irmão Natalino, os familiares da Keiko, que ali estão em São Paulo, e os familiares do nosso irmão Anderson. Nishimura Kyodai, Onegai Shimasu. Alô, bom dia, boa noite. Então, eu gostaria. Então, Deus tem ouvido nossas orações. Eu tenho pedido orações para vizinhas, né? Vizinhas que tiveram problemas, vizinhos. E graças a Deus, Deus tem mantido, sabe? Bem, graças a Deus. Aqui em volta, todos são idosos, né? Com problema de saúde. E foi na faleceu um vizinho aqui, a esposa é brasileira, como nós, né? Nisei, e o marido japonês, era ex-embaixador, que representava o Japão no Brasil, e ele aposentado, faleceu com 85 anos, né? Então, Kasu e Moko, segunda, terça, quarta, quinta-feira de manhã, faleceu em casa, né? E foi enterrado no sábado. Foi em casa todo esse tempo, com o caixão fechado, né? Ficou em casa. E tem um filho de 12 anos. Então, eu gostaria que orasse por ela, né? E pelos vizinhos, né? Todos
tomando remédio, mas também o médico já falou: "Esperança, nada, já está trabalhando". E tem uma que teve recidiva, mas está bem, graças a Deus, voltou ao. Então eu estou sempre orando e gostaria que eu orasse pelos nossos familiares, pelo familiar querido, pelos nossos familiares todos, né, esse e nossos irmãos também são todos mais que eu, né, todos, graças a Deus estamos, bem de saúde, né, não estão doentes, menos tá internado, né. Continue. Amém. Brasil, Né? ele só agradece, só agradece. Hoje a irmã Sheila está novamente conosco. É? Nós vamos utilizar o nosso bem-vindo ou bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Apesar de que ela já tem estado conosco há pelo menos uns 25 anos. Mas devido à mudança, casamento, então, vários fatores, ela não deixou de estar conosco, evidentemente. Não mora aqui mais, mudou de estado, mas recentemente, então, tem estado com a irmã Mieko. E ela fala bem o japonês, mas ela não fala português. Então, mas ela vai falar um portunhol, como eu também não falo espanhol. Onegai shimasu. Pode ser em Nihongo. 日本語。Hum, 大丈夫ですよ。ah, Quiero agradecer a hum, Deus por cuidarme, por siempre estar conmigo. Só isso. Quiero agradecer. ok. Então, Sim. nós agradecemos ao nosso Deus pela vida deste casal e da vida dos familiares que também já há algum tempo não vemos os nossos queridos irmãos que estiveram conosco há alguns anos atrás. Vamos ouvir a irmã Luzinete, por gentileza. Pode, Senhor. Muito e continuar pedindo oração pelo Brasil, continuar pedindo para que Deus possa nos dar sempre essa comunhão e pela nossa família, pelos nossos pais, para que possam ter uma ótima adaptação aqui, agradecer porque Deus tem cuidado de cada detalhe e Deus que abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito grato, irmã Luzinete. Irmã Mieko, por favor. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Só temos que agradecer a Deus, né? E gostaria que lembrasse os irmãos, continuar orando pelo culto de quarta-feira, né? Culto de irmãs, culto de oração e intercessão das irmãs, às 8 horas aqui no Japão e da manhã e no Brasil é 20 horas, né? Então, agradecemos imensamente a Deus. Bom, aqueles irmãos que podem e que nos veem e que podem estar também, evidentemente, às terças-feiras à noite, 8 horas da noite, horário de São Paulo. E o Senhor continuará abençoando a cada uma dessas irmãs preciosas que têm estado conosco. E nós agradecemos também ao nosso Deus. Bem, então vamos juntos
Orarão nosso Deus. Ó soberano e amado Pai, graças te damos por este privilégio de compartilhar a tua palavra, de ouvir a tua palavra preciosa. A cada um desses teus filhos que neste momento estão conosco, aqueles que não podem estar, alcança-os ali onde estiverem, Senhor, por um motivo justo, não estão na tua presença neste lugar, mas podem estar na tua presença em outro lugar. O Senhor não desampara, o Senhor é Deus fiel, o Senhor é Deus sublime, santo, que conhece todas as coisas, ainda que o Senhor permite as dificuldades, o Senhor permite os problemas, o Senhor permite aquilo que muitas vezes não nos agrada, mas é para a nossa edificação, é para nosso crescimento. Continua abençoando o nosso irmão Anderson nesse propósito, Pai, porque o Senhor tem uma porta para abrir, uma porta aberta para que o teu filho reinicie o seu local de trabalho no santo e precioso nome do teu filho Jesus. Ele dará, com certeza, com alegria, um testemunho vivo da tua mão trabalhando em favor deste casal. Assim, igualmente, a irmã Keiko, aos familiares da Keiko, que estão próximos ali dela e os familiares que estão no Brasil. Continua guardando e abençoando os nossos irmãos queridos da Vila Ré e de todas as partes ali do nosso Brasil, aos nossos familiares que lá estão, aos familiares da irmã Mieko, aos familiares da irmã Maria, aos familiares do nosso irmão Nishimura, aquelas pessoas que têm sido evangelizadas ali próximos à casa do nosso irmão Nishimura, que o Senhor esteja consolando aquele coração, aqueles corações que perderam o ente querido, Pai amoroso, e que seja motivo para a honra e louvor e glória do teu nome santo, que possam estar se firmando na tua palavra. E o que o Senhor esteja abençoando a cada um desses que tem ouvido também a tua mensagem através desses teus filhos. O nosso irmão Leandro, que não está conosco, continua abençoando o propósito o propósito de cada um deles, do seu esposo, da sua esposa, assim como do nosso irmão Leandro. Assim que o Senhor esteja ali, naquele lugar, guardando, protegendo e concedendo saúde e forças para que eles possam estar regressando no tempo oportuno para o lar que eles tanto amam. Ó Senhor, também nós te pedimos em favor do irmão Melvin, que o Senhor esteja abençoando o seu lar, sua família, os seus familiares todos, os familiares da irmã Renata, assim como a Débora, o Senhor esteja com cada um deles. A nossa irmã Luzinete, que tem estado conosco, permanecido fiel a ti, ó Deus, e permanecido fiel a nós. Nós te louvamos, te bendizemos por esta vida tão preciosa. Igualmente, aos familiares dela, Senhor, continua abençoando, porque ela tem testemunhado do teu amor, do teu poder, da tua transformação, do teu amparo, da tua ajuda, do teu socorro, ó Deus Santo. Continua em cada um desses aqui que tem estado conosco. E nós te agradecemos e te pedimos em favor da irmã Sheila, que o Senhor esteja abençoando, concedendo vida em abundância, que o Senhor conceda a saúde necessária, renovando, restaurando, ó Senhor meu Deus e Pai, e que cada um dos familiares da nossa irmã Sheila possam estar conhecendo mais de Ti, confirmando mais a Tua presença nessas vidas. Nós te agradecemos por este privilégio desta Tua filha ter estado conosco nesta noite. E que ela possa estar sempre conosco e, acima de tudo, sempre com o Senhor. No nome do Senhor Jesus, nós te pedimos as tuas bênçãos para os nossos familiares. Continue abençoando a nossa nação ali no Brasil. Continue abençoando os dirigentes deste país também. Continue abençoando aqueles que perderam bens materiais e familiares ali no Rio Grande do Sul, Pai. Continua a guardar e proteger e dar a vitória. Nós te pedimos, o Senhor não nos abandona. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. É no nome de Jesus que nós te agradecemos, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Muito gratos aos nossos irmãos em Cristo que confiam no Senhor. Vamos voltar ao nosso texto e nós lemos. Claro que é um texto que começa no versículo 16 para a nossa meditação, mas
este capítulo começa no versículo 1, evidentemente, e ele está inserido, ele está dentro de um texto maior que nós chamamos de um contexto, de uma situação que ocorreu e que nós sabemos e não podemos tirar nenhuma parte da palavra de Deus para benefício próprio, mas para explicação deste conteúdo. Assim está escrito, por isso não nos desanimamos. Por que que ele está? Já vamos falar por quê. Então, ele não devemos nos desanimar, e sim, devemos estar sempre motivados, porque nós sabemos que o nosso homem exterior esteja se desgastando, o nosso homem exterior. E o nosso homem interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação leve e passageira. Então, Paulo chamou de leve e passageira. Imagina o quanto ele sofreu e ele ainda foi humilde dizer que uma tribulação leve e passageira. E por que leve e passageira? Porque vai produzir para nós uma glória incomparável. Não dá para se comparar todo o sofrimento que passamos aqui com a alegria que nós vamos ter se continuarmos firmes na palavra do Senhor e ter o que a palavra está escrito de valor eterno. Pois nós não devemos fixar o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem. Pois as visíveis são temporárias, à medida que as que não se veem são eternas. Muito bem. Então esse era o nosso texto, é o nosso texto, e, na verdade, ninguém deseja estar ao lado de pessoas que procuram tirar a nossa viva esperança da salvação. Esta é a nossa esperança maior, de uma vida eterna com Cristo Jesus. Então é a nossa esperança, e essa esperança é viva. Todo cristão deve ter essa esperança, não neste mundo presente. Depois de alguns anos, morre e acabou tudo. Não, não acabou, não. Vai iniciar-se uma nova vida para aqueles que confiam no Senhor, uma vida junto com o Senhor Jesus. E ninguém gosta também de ficar perto de pessoas desanimadas, pessoas sem coragem, pessoas sem motivação, desmotivadas, abatidas por algo. Mas nós sempre gostamos de estar perto de pessoas que nos fortalecem a fé, que nos acrescentam a fé, pessoas que nos encorajam a permanecer fazendo a vontade de Deus. É sempre bom estar ao lado dessas pessoas e é sempre bom cultivar e manter amizades sinceras com essas pessoas que nos encorajam a permanecer nos caminhos do Senhor. E mesmo assim, vivendo em um mundo tão cheio de desesperança, como nós podemos ver em todos os lugares, um mundo de muitas pessoas vivendo em desânimo, muitas vivendo em derrota, tanto material como espiritual, ainda assim podemos ter uma vida motivada e produtiva. Uma vida que nos motiva a viver para com o Senhor. E uma vida produtiva, ou seja, produzindo algo na obra do Senhor na terra. Seguindo, evidentemente, para isso, seguindo a orientação da palavra de Deus. Então, se eu seguir a orientação da palavra de Deus, eu não vou desanimar e também não vou desfalecer no nosso ânimo. Não que isso não venha a acontecer com ninguém, ou que o cristão está isento. Não, ele vai desanimar em algum tempo, ele vai desfalecer nos ânimos, mas que isso não seja algo repetitivo ou contínuo. Isso é muito natural, porque nós também somos o quê? Nós somos seres humanos como todos os outros, quer seja cristão ou não cristão. O apóstolo Paulo, aqui nesses versículos, ele nos orienta como fazer para não desanimar diante das provações diárias, todos os dias, uma provação atrás da outra. E ainda ele vai nos ensinar como ainda devemos permanecer motivados a continuar vivendo com alegria. Então, esta que é a nossa
motivação, o nosso motivo. No versículo 16, ele diz: por isso não desfalecemos. Então, não vamos desfalecer, por quê? Porque nos versículos anteriores ele fala da nossa tão grande salvação e esperança da vida eterna. Por isso, porque nós temos essa esperança viva da salvação, nós não vamos desfalecer, não desfaleçamos. Não vamos desanimar e ser vencidos pelas dificuldades. Vamos enfrentar as dificuldades. Muitas vezes elas parecem bem maiores que nós, mas não maiores do que o nosso Senhor, de forma nenhuma. Então, não vamos desistir da caminhada com Cristo, vamos continuar caminhando com Cristo, sem olhar para homens ou mulheres, mas o nosso alvo é o Senhor Jesus. O dia que o Senhor Jesus falhar, aí você pode pensar em desanimar, mas jamais ele vai falhar. Amém. Sempre ao nosso lado, é sempre do nosso lado que nós falhamos. O nosso amigo, o nosso companheiro, o nosso ente querido, ele pode enfrentar as dificuldades e falhar na caminhada, mesmo sendo cristão. Então, apesar de Paulo passar por várias provações, ele passou por muitas provas que muitas pessoas talvez nunca irão passar, tribulações e fardos pesados, aquilo que para ele era demais, era demasiado. E ele ainda diz que vai continuar motivado. Então ele diz uma leve e momentânea. Leve, todo mundo sabe, algo que pode se carregar facilmente, e momentânea, por um curto período, um momento. Mas nós sabemos que com ele não aconteceu isso. Porque ele diz momentânea? Porque se nós formos compararmos com a eternidade, viver aqui 10, 100, 20, 30, 100, 120 anos, 150 anos, o que nós não vamos chegar, mas viver 100 anos é um nada comparado com a eternidade. Então, ou seja, é um instante. Por isso que ele compara, porque a visão dele é na vida eterna, não na vida presente. Então, muitos ficam desanimados em muitas situações por não poder encontrar a solução de um problema. Ele batalha muito, mas ele não encontra a solução do problema. Às vezes, sentimos que já fizemos de tudo, mas ainda não chegamos ao resultado esperado. Existe um Salmo 55, Salmo 55, versículo 6. O salmista escreveu assim, Salmo de Davi: por isso eu disse, quem me dera ter asas como de pomba, eu voaria e encontraria descanso. Ou seja, assim eu me livraria do problema. É o sentido desse versículo lá no Salmo 55. Ele está dizendo que ele gostaria de ter asas e voar bem longe do problema. Mas, então, alguns querem se livrar do problema, até hoje, e não resolver o problema, porque resolver o problema parece ser mais difícil, e se livrar do problema parece ser mais fácil. Mas é sempre do nosso ponto de vista errado, que muitas vezes o problema é mais fácil de ser resolvido do que querer se desfazer do problema. Mas uma das razões pela qual é tão fácil de desanimar, vemos no versículo 16 ainda. Então, por que é fácil desanimar? Ainda que o nosso homem exterior pereça. O que é o nosso homem exterior? O homem exterior da palavra de Deus, segundo a Bíblia, se refere à nossa parte carnal, certo? O nosso corpo e a nossa mente. Então, o nosso corpo é de carne e a nossa mente está dentro do nosso corpo, no nosso cérebro. Então, esse homem exterior, ele está fazendo o quê? Ele está cada vez mais perecendo, desde que a criança nasce até
e que ele morra. O corpo está cada vez mais perecendo. Ou seja, os resultados do envelhecimento do corpo e a presença do pecado. Então, isso é o que a palavra de Deus chama o homem exterior. Paulo chama o homem exterior. É o resultado do envelhecimento, de tudo aquilo que vem através do passar dos anos. Então, o envelhecimento do corpo e do pecado. Tudo isso na nossa mente. Essas duas coisas e tantas outras trabalham para tirar a nossa alegria, a nossa paz e a nossa motivação. Ah, estou ficando velho. Sim, todos nós, desde que nasce, está mais perto de morrer. Está ficando velho. Uns ficam mais velhos, outros menos velhos, se é que existe isso. Então, muitos vão mais cedo e outros vão mais tarde. Mas essas duas coisas, né, essa preocupação com a velhice e também a presença do pecado. Veja que uma pequena febre, nós ficamos desmotivados a fazer qualquer coisa. Tem uma febre, já não tem vontade de fazer quase nada, muitos, ou se não todos. Então o nosso corpo está perecendo a cada dia. Ficamos velhos e com as suas consequências. Aquilo que eu não tinha há 30 anos atrás, eu tenho hoje. Eu não gostaria de ter, mas tenho. E assim são todos aqueles que vão avançando em idade. Então, assim, uma razão que nos leva a ficar desmotivado é o porquê o nosso homem exterior está se destruindo com o avanço da idade. Quer dizer, o homem exterior está avançando. Por exemplo, os olhos. Antes eu não usava óculos, hoje eu preciso. Os dentes também, que vão caindo. Os cabelos, que tinha bastante, mas não tem mais. A irmã Luzinete sabe. E os músculos, que já não funcionam direito. O cérebro também, que esquece tudo, faz errado. O ouvido, a patroa falou aqui agora, o ouvido já não escuta. Então, tudo isso faz parte do nosso homem exterior, que vai se degradando naturalmente. Não adianta querer remar contra. O cabelo não era branco, agora é branco. Mas eu queria que continuasse preto. Bom, então passa uma tinta. Né? Mas tem coisas que não é assim tão fácil. Então, essa destruição do homem exterior tem duas causas. A primeira é o pecado que entrou na humanidade. Então, desde que o pecado entrou em Adão, Adão foi criado por Deus para ser eterno, como homem ali, como aquele homem. Mas ele pecou. A partir do dia que ele pecou, ele ainda viveu 900 anos, mas morreu. Mas não era para morrer. Ele morreu por causa do pecado, e o pecado entrou na humanidade através dele. Então, isso tem um preço. E o preço deste pecado é a consequência, é a morte física, essa morte física do nosso corpo. Por isso, o homem exterior está perecendo. Na carta, da segunda carta aos Coríntios, nós lemos, no capítulo 4, mas no versículo 7, nós lemos do 16 ao 18, nesta carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, está escrito: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Então nós temos um tesouro, mas em vasos de barro, que é o nosso corpo, que pode quebrar a qualquer momento, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Ou seja, nós não temos nada, temos que depender inteiramente do Senhor e continuar confiando nele. Se eu não confiar nele, eu vou confiar em mim mesmo. E eu mesmo não tenho nada, porque o meu corpo nada pode. Pode temporariamente, mas vai se desgastando. Então nós somos e vivemos em corpos muito frágeis. Parece muitas vezes que é um corpo muito, como dizem no bom português, saradão, mas logo, logo ele degrada também. E os problemas associados à degradação do corpo podem nos levar a desanimar e viver desmotivado. Então, os problemas associados à degradação do corpo. O coração já não funciona, a pressão já não é mais aquela. Então, tudo isso começa a nos levar a desanimar e a viver desmotivado. É só encontrar com pessoa de
80 anos para cima que você já confirma essas coisas. Muito raramente você encontra uma pessoa animada, mas existe sim. Então, não devemos nos desanimar diante da idade que vai avançando. Se não quiser ficar velho, a única opção é morrer novo. Aí não vai ficar velho nunca. Então, é preferível ficar velho e sofrer todas essas consequências. E segundo, então, é as pessoas caídas que vivem ao nosso redor. Muitas vezes nós encontramos pessoas caídas e essas pessoas podem nos fazer desanimar. Não é caída, como diz, caída no pecado. São pecadoras caídas nesse sentido também. Mas, por exemplo, um bêbado dirigindo um carro pode matar alguém da nossa família. Vai trazer o quê? Vai trazer uma preocupação, um desânimo. Pode, não estou dizendo que vai, pode. Por exemplo, um drogado pode querer tirar a vida de um ente querido. Então, normalmente, pessoas caídas podem nos decepcionar. Elas ferem os nossos sentimentos e pessoas caídas se desviam do Senhor, já num outro sentido. Mas pessoas caídas é aqueles que se afastam do Senhor por si mesmos. Nós também chamamos de pessoas caídas. E também podemos chamar de pessoas caídas aqueles que não conhecem ao Senhor e praticam crimes de toda espécie. Nunca foram cristãos, mas também são pessoas caídas, devido à presença de Satanás tomando conta da vida deles. Então, pessoas caídas normalmente nos machucam fisicamente. Muitos nos machucam verbalmente, emocionalmente, espiritualmente. E essas são razões que nos levam a desanimar. Por isso que eu falei no começo, ninguém gosta de ficar perto dessas pessoas que nos agridem, nos machucam verbalmente, espiritualmente. E essas são razões que nos levam a desanimar. Paulo passou por isso, mas não desanimou. Muitas vezes, não foi uma vez só, muitas vezes. Temos que ler todas as cartas de Paulo para entender. São pessoas que andavam com Deus, pessoas que costumavam ir na igreja, pessoas que eram fiéis a Deus. Todas elas podem nos desanimar e nos desmotivar. Por quê? O que chamamos de pessoas caídas. Andavam com Deus, mas hoje andam no mundo. Gostam muito do mundo. Antes gostavam de ir na igreja, costumavam ir na igreja. Mas hoje não pode falar nem igreja. Claro que muitas vezes é culpa da igreja, mas não é o caso aqui. Então, todas essas pessoas podem nos desanimar e nos desmotivar. Ficarmos abatidos se ficarmos olhando para essas pessoas. Por isso que o nosso alvo tem que ser Jesus. Não vai na igreja e olha para o irmão do lado, nem para o outro irmão do lado e fica, não, então eu não venho mais nessa igreja. Não, olha para Jesus. Mas, ainda que o nosso homem exterior pereça, nós não desfalecemos nos nossos ânimos. Mas, para não ficar desmotivado pelo que está acontecendo ao nosso redor ou dentro de mim, então, por aquelas pessoas que estão ao nosso redor, ou pelo meu corpo que está desfalecendo, que está definhando, eu preciso ser renovado todos os dias. Nós precisamos receber do Senhor novas forças a cada dia. Ali está escrito para que vamos sedimentar na nossa mente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Um versículo muito conhecido. Então, mas ele me disse, é o Senhor falando a Paulo, frente a frente. A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muita boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse em mim. Então, o Senhor disse a ele pediu para que fosse resolvido um problema na vida dele.
o Senhor disse para ele: a minha graça te é suficiente. Por quê? Porque cada vez que eu estou mais fraco fisicamente, eu tenho que estar mais forte na presença de Deus. Amém. Se eu fico fraco fisicamente e me afasto de Deus, aí é que a situação piora. Então, a minha graça, a graça do Senhor Jesus, é suficiente. Vamos continuar confiando na graça, porque ela é dada a todos os cristãos sem medida. O Senhor Jesus não mede. Abundante graça está escrito na palavra de Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa continuamente na nossa vida, quando reconhecemos que somos fracos. Se eu reconhecer que posso tudo por mim mesmo, o Senhor não vai fazer em meu favor. Então, eu só posso reconhecer que eu não sou nada, eu dependo de outras pessoas, eu dependo, acima de tudo, de Deus. Aí sim, o Senhor começa a trabalhar na nossa vida e as coisas maravilhosas acontecem. O Senhor não se agrada daquele que é olhar altivo, aquele que é arrogante, aquele que é soberbo. De forma nenhuma. Ele não age com essas pessoas. O homem exterior vai ficando cada vez mais fraco. Sim, mas o homem interior se renova a cada dia. Assim, a nossa vida espiritual precisa de alimento fresco e alimento puro a cada dia, todo dia. Leia a palavra, escute a palavra, ouve e vê e escuta a palavra através da internet. Claro que na internet nem tudo que existe lá dentro é interessante, é bom, mas existe muita coisa boa na internet, sim, para a nossa edificação espiritual. Então precisamos, na verdade, ler a palavra. Aquele que não pode ler, escute a palavra, e uma palavra idônea. Então, cada dia exige a sua própria provisão da graça de Deus. Cada dia existe uma provisão vinda de Deus, da sua graça. O que é graça? É o favor imerecido de Deus para com cada um de nós. A palavra de Deus diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a cada manhã. Então, como ela se renova, eu preciso de uma nova. A misericórdia de ontem não pode ser usada para hoje. O Senhor trabalha de forma diferente. Ele é ilimitado. E nós dependemos desse favor imerecido de Deus. Buscamos a graça de Deus, em português. Assim, buscando a graça de Deus, o homem interior se renova a cada dia. Isso significa que devemos nos alimentar da palavra de Deus e da sua presença todos os dias. Não é somente no domingo, ou somente na terça, ou somente na quarta. Todos os dias. Precisamos orar todos os dias. Precisamos ter comunhão com Deus e com os irmãos todos os dias. Então, isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Não tirei da minha cabeça. Então, sempre nós nos preocupamos com o homem exterior, a beleza física. Não tem nada de mal. Muito pelo contrário, não vamos ser desleixado ou relaxado, e não pentear, não escovar os dentes, não tomar banho, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós sempre nos preocupamos com o homem exterior, mas nós somos negligentes com a saúde do homem interior. Nem todos, mas a maioria. É só olhar para o mundo e ver qual é a porcentagem de pessoas, de cristãos, que se preocupam com a saúde interna, que deve ser renovada dia após dia. Não é uma vez só e não preciso mais do Senhor. Não, precisamos dele a cada dia. E isso somente pode ser obtido pela intimidade no relacionamento com o Senhor. Você não encontra uma pessoa e pede uma certa quantia em dinheiro para ele, ele vai falar: ei, não, você está louco. Mas você precisa ter um conhecimento com a pessoa, precisa ter um relacionamento com a pessoa, precisa ter uma intimidade com a pessoa, aí a pessoa fala: ah, sim, posso te emprestar, posso te dar o que você está me pedindo.
assim é igualmente ao Senhor. Não conhecem ao Senhor, não têm relacionamento com o Senhor, não sabe nada da palavra do Senhor e pede ao Senhor alguma coisa. Ele pode responder, mas ele pode não responder, porque ele é soberano. Nenhum de nós consegue determinar o que ele vai fazer. Então, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, ele nos diz que nada do que enfrentamos aqui é digno de ser comparado com a glória que vamos experimentar durante a vida eterna. Por isso que ele falou leve e momentânea. Ele passou por uma leve. Eu nunca falei que a minha dificuldade era leve. Para mim, eu sempre tenho os maiores problemas do mundo. Na verdade, a palavra de Deus diz que é para você observar os outros que têm mais problemas do que você. O que é verdade. Mas o problema é que muitos ouvem isto, que os problemas desta vida presente não vão se comparar com a vida, a glória, a alegria que nós vamos receber na vida futura. Então, muitos ouvem, mas não acreditam. Muitos cristãos, na verdade, estão de olho no aqui e agora, enquanto Paulo tinha seu foco principal na vida futura. Então, no Salmo 30, versículo 5, na parte B, Salmo 30, versículo 5, parte B, e é um versículo conhecido. O choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo vem pela manhã. Então, esse choro pode durar uma noite. Não é que é uma noite só, de 8 horas. Pode durar 4, 5 anos, mas um dia vem o quê? Uma alegria tão grande pela manhã. E aí, esta alegria não tem um limite. Aqui ele colocou um limite. O choro pode durar uma noite, um limite. Mas o cântico de alegria vem pela manhã e não colocou um limite. Ele pode ser interminável. Então podemos sofrer por alguns dias, meses ou anos, mas nós devemos nos alegrar pela eternidade inteira. Aí vamos ter uma eternidade alegre, se permanecermos fiéis, perseverando na palavra. Lembre-se que Deus tem um sublime plano na sua vida. Todos nós temos um plano de Deus na vida. Temos que saber qual é o plano do nosso Deus para mim. Ele trabalha em diferentes níveis com diferentes pessoas. Lembre-se que tudo o que acontece na nossa vida é para a glória de Deus. Quer eu goste, quer eu não goste. Pode ser que aquilo me agrada e pode ser que aquilo me traga tristeza. Ninguém gosta de perder uma pessoa, um ente querido. Ninguém gosta de perder um bom emprego. Mas o Senhor tem sempre um propósito. Então lembre-se que tudo o que acontece na nossa vida é para a glória de Deus. O nome dele é glorificado. E eu tenho que ser grato a Deus, porque me dói aqui, me dói ali, porque o cabelo já não tem mais, e porque não ouve direito, porque o coração já não funciona mais. Eu tenho que agradecer a Deus. Porque nós que estamos aqui nesse momento, aqueles que nos veem, estão diante de um aparelho, estão respirando muito bem, estão vivos muito bem. Enquanto que muitos estão sofrendo grandemente. Então, ao longo da nossa caminhada, ficamos desiludidos, ficamos desanimados, ficamos sem motivação. Mas lembre-se que Deus pode e vai ajudá-lo a você fazer a sua jornada para o céu. Esta é a conclusão que nós podemos tirar desses versículos. O Senhor vai nos ajudar. Se continuarmos confiando nele, não no nosso braço, não no nosso dinheiro, não no nosso conhecimento de muitos anos de experiência, nada disso. Vamos continuar confiando no Senhor e assim vamos estar motivados. Nós encontramos muitas vezes pessoas como algum tempo atrás, uma senhora de 70, 80 anos foi entrar na faculdade para estudar. Então, imagina, tem outros que têm 20 e não quer estudar nada. Então, evidentemente, o nosso motivo deve ser o Senhor. E se você e cada um de nós mantiver os olhos fixos nele, não nas circunstâncias, nem aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então,
é o que Paulo falou. Não, meus olhos não estão fixos naquilo que está ao meu redor, naquilo que ele estava vendo, mas naquilo que o Senhor Jesus disse para ele que ele ia receber no futuro e que é para nós. E, para terminar, o nosso último versículo, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, que realmente serve para a conclusão desses versículos que nós lemos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, está escrito. Não, aí não está. Então não está para aqueles irmãos que a irmã Mieko passou o resumo. Assim está escrito: amados, visto que temos essas promessas, qual? Essas promessas que nós vimos atrás. E tantas outras que está escrito no capítulo 6 ainda. Então, visto que temos essas promessas, ou seja, da presença de Deus, da ajuda de Deus, do amparo de Deus, da solução do problema em Deus, se nós temos essas promessas dele e nós confiamos nessas promessas, nós devemos purificar de toda a impureza do corpo e do espírito. Voltou àquilo que eu falei. Do corpo, vou cuidar do corpo e também vou cuidar do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, vamos para permanecer motivados a viver com alegria, vamos confiar nas promessas de Deus. Eis que estou convosco todos os dias. Vou continuar confiando. Ele nunca nos abandonou, pelo menos que eu saiba, eu nunca vi um cristão desamparado, como está na palavra. Ainda que demore um tempo. Sofrer é da natureza, é do corpo. Por isso que eu tenho que me purificar de toda a impureza do corpo. Se eu não cuidar do meu corpo, a minha esposa não vai cuidar por mim, não. Aliás, ela puxa sempre a orelha. Ela está aqui do lado, ela diz a verdade. E também do espírito. Então, vamos nos purificar de tudo isso. E aí, nós vamos estar nos aperfeiçoando em santidade, a nossa santidade, no temor a Deus. Deus abençoe e guarde. Passei 2 minutos e o Senhor esteja com cada um de vós, cada um de vocês que estão conosco, nos acompanhando, e que o Senhor possa resplandecer sobre cada um de nós a sua maravilhosa luz. Vamos orar aqui ao nosso Deus, para que o Senhor esteja guardando a cada um de nós em mais esta semana que se inicia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos a Tua presença, mais uma vez, agradecidos por Tua palavra, porque o Senhor é Deus fiel, e esta palavra maravilhosa que temos visto e ouvido serve para cada um de nós. Vamos continuar confiando na Tua presença santa, não olhando para o lado direito nem para o lado esquerdo, mas para o nosso propósito, a qual o Senhor tem esse propósito na nossa vida, que é a salvação e a vida eterna. Senhor, meu Deus e Pai, continua a restaurar, a renovar o nosso corpo e a nossa mente, o nosso espírito e a nossa alma. Somente o Senhor pode fazê-lo, por isso continuaremos confiando em Ti. Que possamos estar reunidos aqui, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no próximo domingo, querendo Deus, com a Santa Ceia do Senhor. É o que nós te pedimos, te bendizemos e te agradecemos, Pai amado, no nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe e guarde o vosso lar, a vossa família, no nome do Senhor Jesus. Amém.